Olá, sejam bem-vindos a todos aqui na Remância. Nós estamos gravando hoje a live que não foi possível ser gravada no dia 18/3. Meu nome é Regina, eu sou CEO da Remância. Eu queria iniciar hoje falando um pouco a respeito do nome da Remância. O nome da Remância foi criado da seguinte forma: Rede Regina, porque eu sou uma das criadoras da Remância. E justamente porque eu sou engenheira civil, a Remância surgiu. M é porque nós oferecemos mediação, A, arbitragem, N, negociação, que são meios adequados de solução de conflitos, focando a indústria da construção. Então, o C é de conflito, E de engenharia e A de arquitetura. Por isso, Remância. Hoje comigo está aqui a Daniele Cristofari Alonso, advogada, mediadora pública e privada, CEO do IPMEC, Instituto Paulista de Mediação e Cursos, mediadora da Remância, psicanalista, facilitadora em justiça restaurativa, coordenadora de cursos de pós-graduação em MASCs e mestre em comunicação com pesquisa em CNV. É um prazer tê-la aqui conosco, Daniele. Obrigada, Regina. Muito obrigada aqui pelo convite. Mais uma live aqui para a gente conversar sobre conflitos e hoje, em específico, numa área que você domina, né? Tanto na mediação quanto nessa área da engenharia civil, na área da arquitetura e afins. E é um prazer aqui estar com você para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Dani. O prazer é nosso. Então, hoje nós vamos conversar sobre conflitos decorrentes de contratos na área de engenharia civil, arquitetura e afins. Então, dando início e depois nós vamos também falar sobre como resolver esses conflitos, né? Como os MASCs, meios adequados de solução de conflitos, podem auxiliar na resolução desse tipo de conflito. Então, iniciando a nossa live, nós vamos começar a falar sobre os tipos de contratos que nós encontramos aqui nesse setor. Eu passo a palavra para a Daniele para ela começar a falar de alguns dos tipos. Por gentileza, Daniele. Né, Ria, a gente conversando aqui sobre os tipos de contratos que podem existir nessa área, né, da construção civil, da arquitetura e afins, a gente chega aí num número muito grande de contratos. Então, a nossa intenção aqui não é esgotar, não é falar de todos eles, mas sim exemplificar e trazer alguns contratos muito comuns nessa área e que são contratos que podem, por um lado, ou trazer problemas e conflitos decorrentes aí de questões do próprio contrato ou questões decorrentes da falta do que deveria ter nesses contratos, né? Mas a gente vai trazer assim alguns exemplos, né, de contratos, sendo que existem inúmeros contratos nessa área. Então a gente pode aqui trazer, por exemplo, o contrato de compra e venda, né? Imagine então uma pessoa, um consumidor, que ele compra, ele tem a intenção, né, de adquirir, de comprar um imóvel, seja um imóvel na planta, seja um imóvel que já esteja em processo de construção, seja um imóvel já construído. Às vezes até, né, Rê, a fase em que ele compra, talvez até traga, possa trazer Exato. conflitos de um tipo ou conflitos de outro, aí até decorrentes desse momento em que ele faz a compra, né? Comprando na planta, algumas coisas podem acontecer aí até que o imóvel esteja entregue, pronto, né, para ser entregue para esse consumidor. Ele comprando esse imóvel já pronto, já construído, talvez algumas questões não possam acontecer, mas outras possam também, né? Então, o contrato é muito importante. Depois a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre os cuidados, sobre aonde a gente identifica que nestes contratos pode ser melhorado ou pode ter uma brecha para que os problemas, os conflitos aconteçam. Mas um primeiro que a gente destaca aqui nessa área da construção civil, da arquitetura, um contrato de compra e venda, onde tem, de um lado, alguém que quer comprar, né, um imóvel, um terreno, um lote, fazer a compra
né, de algo, de um imóvel, por exemplo, específico, e de outro lado existe uma imobiliária, existe uma construtora civil, existe uma empresa, uma corporação, existe aí uma instituição por trás vendendo este lote, esse terreno ou este imóvel, na planta, em construção ou já construído. Então, a gente cita aqui esse contrato como o primeiro deles, né? Um outro Isso, contrato que a gente pode citar também é o da prestação de serviços, super comum aqui nessa área com que a gente está certeza. conversando Uhum. né, com vocês hoje. Então, vocês, a gente pode contratar, né, fazer um contrato de prestação de serviços na área de paisagismo, para uma pessoa na área de paisagismo fazer um projeto, né? Então, prestando serviços desta área. Pode ser uma prestação de serviços de um engenheiro civil, pode ser de um arquiteto para fazer um projeto, fazer uma planta, para fazer um trabalho específico. Então, o contrato de prestação de serviços, e aí pode ter vários tipos de serviços nessas áreas todas que a gente vai conversar, são contratos para a gente ficar de olho aí em coisas que podem dar problemas, coisas que podem trazer conflitos, ou ao contrário, prevenções, né, cláusulas aí que podem ser colocadas para se prevenir, para se evitar, para ter tudo muito claro. A gente vai conversar disso daqui a pouquinho. Um outro contrato que a gente cita aqui é um contrato de fornecimento de mão de obra. Ele acaba sendo um Isso, contrato da subespécie de prestação de serviços, porque quem exato. fornece Uhum. mão de obra está prestando um serviço de mão de obra. Mas existe a denominação desse contrato de forma bem específica, né? Fornecimento de mão de obra. Quando alguém, o consumidor, contrata, veja que aqui está sendo muita questão de consumidor, né? Com todas as questões ligadas aí a direito de consumo. Então, quando a gente fala de um contrato de fornecimento de mão de obra, tem de um lado alguém que quer contratar uma mão de obra específica para uma atividade técnica, para alguma coisa específica, profissional, e de outro lado, alguém oferecendo essa mão de obra para esta prestação de serviços específica. Então, é um Isso. outro contrato muito comum nessas áreas que a gente fala, né, Rê? Passar a Isso, bola bem para comum você mesmo. citar aqui outros, né, que a gente tem Sim. também. Eu gostaria que destacar também, quando você fala da incorporação, existe também uma questão que é muito relevante, porque lá na incorporação a obra já está sendo prevista. E muitas vezes, quando chega na obra, acontece que a vizinhança não quer aquela obra por perto. E aí começa já um grande problema de contratação entre o dono daquele terreno e a incorporadora, né, que foi contratada. Outras questões relacionadas a este meio, né, nós podemos citar a questão dos contratos de desenvolvimento de projetos, né? Como a Dani bem colocou, que é assim, a gente tem contratos de uma por hierarquia, digamos, né? Então, existe aquele interessado em desenvolver um projeto, e junto desse projeto a gente tem um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, porém, um único projeto não anda sozinho. É necessário ter projetos por etapa de obra. E isso são centenas de contratos que têm que ter intervenções um com os outros e que pode acontecer muitos conflitos. Os mais conhecidos, né, embora hoje já existam sistemas, né, de desenvolvimento de projeto que trata da questão da compatibilidade, mas é muito comum acontecer questões de incompatibilidade de projetos. E aí a gente vai bater lá no contrato por conta da questão de como foi contratado a questão do projeto em si, projeto de elétrica, projeto de hidráulica, projeto de infraestrutura, projeto estrutural e por aí vai, né? Outra questão que foi levantada, que a Dani colocou, é a questão da empreiteira, os subcontratos, né? A gente pode ter obras por empreitada. O que que acontece? Existe uma construtora que vai e subcontrata um outro escritório, uma outra construtora por subempreitada e ela fica, e se torna a segunda responsável, né? Essa empresa é contratada, então tem um contrato entre aquele que solicitou a obra, a construtora contratada e a subcontratada dessa construtora que vai realmente executar a obra, né? Então, pode ocorrer centenas de outros conflitos com relação a essa hierarquia, né? Estou chamando assim, não sei se juridicamente é possível,
mas assim, essa hierarquia contratual, onde pode acontecer centenas de contratempos, né? Que são os conflitos que nós já vamos logo mais falar um pouco mais deles. Algo acrescentada? Eu pensando aqui, né, essa característica da subcontratação, ela é muito comum nesse meio, né, da É. construção civil, da arquitetura, em especial da construção civil. E a gente conversava sobre isso, né, antes aqui da nossa live. Uhum. Tanto como engenheira civil, né, Rê, e eu, como advogada, já trabalhei em algumas áreas específicas aí. Já fui advogada por muitos anos de construtoras grandes, construtoras civis bem conhecidas, Uhum. nacionalmente até. Eu era advogada, né, trabalhando no jurídico aí, vendo todo tipo de conflito que pode É. aparecer o tempo todo no dia a dia dessas empresas. Além de construtora civil, eu já também advoguei por bastante tempo para imobiliárias, né? Uhum. E também para incorporadoras. Então, eu acabei tendo uma experiência de ver esse conflito no dia a dia e a gente se depara muito com essa questão das subcontratações. Então, às vezes a própria construtora, ela é contratada para fazer um shopping, imagine, né? E É. aí ela acaba subcontratando diversas outras empresas, seja para prestar serviços, fornecer mão de obra, ela própria faz contratos de empreitada por preço global ou empreitada específica para alguma fase, né? E com isso ela tem diversos outros contratos. Quer dizer, ela foi contratada e ela acaba subcontratando diversas pequenas empresas ou prestadores de serviço, que por sua vez, muitas vezes, subcontratam outros também, e a gente tem uma cadeia de responsabilidade civil aí solidária de todos em relação ao contrato original, aquela primeira contratante que quis a construção, por exemplo, de um shopping. Exatamente. Então, certa vez, combinando rapidamente aqui, eu me recordei, me lembrei de uma construtora que eu trabalhei, que ela foi chamada para fazer um dos grandes shoppings de São Paulo, aqui de São Paulo, capital, um shopping bem conhecido, e eu trabalhava na construtora que fez esse shopping, e ela Uhum. fez uma subcontratação para fazer a parte do estacionamento, toda essa parte do subsolo, essa parte toda com uma empresa já conceituada, conhecida nessa área específica para construir vagas, delimitações, ver tamanho, altura, largura das vagas, a posição. Para quem não sabe, não é qualquer jeito que se constrói um estacionamento, ele tem que ter É. rampas adequadas, tem que se verificar se forem rampas, que era o caso desse shopping, rampas circular, tem que ter o ângulo para que os carros Isso. estejam É fazendo, ângulo e né, inclinação adequada. ângulo, inclinação. Então, ele contratou uma empresa Depois, o para mínimo isso. de área, né, tem que ser respeitado também de acordo com o tamanho do terreno, o tamanho do apartamento. Existe série de regras para definir. Exato. E o que que aconteceu? Eles começaram a construir o shopping, ainda estavam finalizando a parte do estacionamento, mas tinha começado, logicamente, por ali, porque era pela parte de baixo, ali pelo Sim. subsolo dos primeiros Uhum. andares. Quando eles estavam já, e esse shopping teria 4, 5 andares, né, acima do estacionamento, começou a ter problemas no estacionamento, em relação à estrutura do que estava sendo construído em cima dele. E aí Uhum. teve uma discussão muito grande se a construtora que começou a construir em cima observou as regras de construção em cima desse estacionamento ou se o estacionamento não fez a base que precisava ser feita, que foi contratado para isso. E aí começou um grande problema, um grande conflito entre essa Imagina o subcontratada e tamanho a do conflito. contratada, a construtora, sobre essa questão, se o problema causado era do estacionamento ou era do que foi colocado em cima dele, né? Uhum. Então, quantos contratos e subcontratos e subcontratos a gente tem numa cadeia de responsabilidades onde um influencia o outro, né? Agora, trazendo aqui os tipos de conflitos especificamente que você tinha comentado, a gente pode pensar em muitos conflitos que podem surgir nessa área da construção civil. São inúmeros, né? A gente não É. tem a intenção de arrolar todos, igual o contrato que a gente falou que a gente vai só exemplificar. Então, aqui a gente vai dar alguns exemplos de situações
que a gente pode ter em decorrência, né, conflitos que podem surgir nessa área. E claro, a gente está falando, o nosso tema aqui é para falar de contrato, então a gente está trazendo problemas, conflitos que podem surgir em decorrência destes contratos nessa área da construção civil, arquitetura e afins, né? Então eu trago aqui o primeiro, por exemplo, uma coisa que eu, como advogada, Rê, como mediadora também, quando eu tenho contato no dia a dia da mediação com esse tipo de coisa, a gente percebe falta de clareza nas cláusulas contratuais. Então, cláusulas contraditórias, omissas, obscuras, cláusulas que dizem uma coisa numa hora, outra hora dizem outra, ou não falam sobre o que deveriam falar, cláusulas mal escritas, mal redigidas, confusas, cláusulas desatualizadas, às vezes com a legislação atual em vigor, cláusulas que não prevêem todas as situações que deveriam prever. Então, eu trago aqui problema na cláusula em si. Falta de clareza, contradição, omissão, falta alguma coisa, ou coloca uma coisa impossível de ser atendida, né? Uma expectativa irreal, uma coisa absolutamente fora da realidade fática aqui. Então, coloco aqui problema na redação das cláusulas. A gente coloca também aqui a questão dos prazos, a importância da gente ter prazos bem definidos, Exato. prazos bem claros e que tragam todas as possibilidades e condições aí de mudanças de prazo em relação a situações imprevistas que a Rê vai falar daqui a pouquinho, né? Hipóteses de descumprimento, quer dizer, ter uma clareza também nas cláusulas, não só na redação, na especificação, mas colocar ali quais são as expectativas das partes, contratante e contratada, inclusive em caso de descumprimento. Tem tolerância? Não tem? O que é considerado um descumprimento de um lado ou de outro? O que deve acontecer se ocorrer essa inadimplência, esse descumprimento de alguma cláusula? Falta de uma cláusula nesse sentido, de ter uma hipótese de uma consequência pelo descumprimento, que de certa forma inibe o seu descumprimento em si, né? Ter ali uma consequência para as partes. Muitos contratos não prevêem isso de uma forma clara, ou às vezes prevêem de uma forma leonina, como a gente chama, Sim. que é a cláusula que só prevê de um lado. Leonina é quando não No tem um outro, não. equilíbrio, uma paridade. O que é a consequência para os dois lados, né? A gente coloca É, também a questão, por exemplo, dos valores, né? Rê? A falta de clareza em relação ao que tem que se pagar, como, para quem, de que forma, em que momentos de uma obra ou de uma prestação de serviços, de uma empreitada, em que momentos que esses valores devem ser feitos. E muitas pessoas têm problemas exatamente por não terem uma previsão adequada desse pagamento de valor da forma adequada. Então, se sentem prejudicados porque acham que pagaram muito no começo, sendo que o ritmo, às vezes, né, do que está sendo contratado ali não está sendo adequado. Aí outros já colocam de uma forma bem picada em momentos da obra, e aí quem está fazendo a obra não se sente com essa contraprestação da forma adequada, mais fez do que recebeu, ao outro também sente, às vezes, que mais pagou do que recebeu também. Ou seja, exato. falta de equilíbrio na questão em relação à prestação e contraprestação, né? De Isso. tudo que a gente está falando. E vou passar a palavra para ti, Rê, para falar aqui de outros conflitos, dentre tantos aqui que a gente pode Conforme ter, você né? vai falando, a gente vai assim fazendo um filme, né, na cabeça, porque eu também, né, são mais de 30 anos em canteiro de obra que a gente viu centenas de conflitos acontecendo e é no dia a dia da obra que ocorrem mesmo, né? Então, assim, o quanto é difícil toda essa previsão que nós estamos falando no momento em que a obra está sendo concebida. Porém, é importante, né, que seja planejado, seja analisado, seja considerado uma série de questões que nós estamos alertando aqui, porque não era hábito, né? Embora é muito bem planejado, claro, a gente sabe que toda obra é muito bem planejada, mas não era hábito pensar assim, e se ocorrer o conflito, como nós vamos tratar, né? Então, assim, o nosso objetivo é dar algumas informações com relação a do que é possível ser feito para que quando ocorrer os conflitos possa ser tratado de forma correta, sem precisar levar lá para o judiciário, né? É claro que o judiciário também é correto, porém a gente pode resolver sem necessidade de
desse recurso. É possível entender que somos responsáveis por aquelas questões e resolver por nós mesmos, né? Então, dentro dessa questão dos conflitos, assim, a Dani quase que falou muito, né? Deu muita margem aqui para o que eu vou falar. Então, assim, na obra, uma das coisas que é bem comum acontecer é que tenha a influência das intempéries. O que é isso? Uma chuva torrencial que impede que uma concretagem aconteça no período planejado, falta de material por conta de uma questão aí do fornecedor que teve um problema na empresa dele. Nós estamos falando aqui, eu estou falando, a Dani está lá em São Paulo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos falando, assim, de uma né, enchente aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente enfrenta isso todos os dias, né, com questões aí que foram complexas. E também, esse ano, extremamente atípico, com muito calor no Brasil, acima da média, né? E que houve paralisações de obras, né, por conta do extremo calor. Então, nós falamos de intempéries. E as intempéries, por mais bem definido no cronograma físico da obra, isso pode ter um impacto financeiro, por conta de perda de prazos, né? E, além disso, no decorrer da obra, pode acontecer paralisações. Paralisações por conta, pensa, questões trabalhistas, né, na época das convenções, que é muito comum a gente ter aqueles movimentos. Pode ocorrer problemas de acidentes do trabalho, questões assim que impactam diretamente no cronograma da obra. E daí a gente tem um impacto lá no contrato com uma previsão, com uma falta de previsão do que fazer num momento como esse, né? Outros tipos de impactos, por exemplo, pós-obra. O pós-obra, a gente sabe que a gente tem centenas de normas aí que especificam as questões da qualidade do material, como fazer a manutenção da obra corretamente. Porém, pode ocorrer o que a gente chama, na construção civil, de vícios construtivos, vícios ocultos, né? Que são os invisíveis, que ocorrem depois da obra, né? Então, a gente vai falar do exemplo aí daquele casal que está se estruturando, que comprou seu primeiro imóvel, que foi lá, pegou a chave, depois de um mês começa a aparecer rachaduras, problemas naquele acabamento assim, classe A que eles quiseram colocar, né, no apartamento. E agora? Nada disso está previsto no manual do proprietário e a construtora é chamada. Isso pode ser previsto, né, no contrato, e normalmente a gente não tem esse tipo de previsão, justamente porque se diz do vício oculto, não foi pensado. E se for analisado, e aí eu chamo a atenção um pouquinho para o meu outro trabalho, né, que eu sou perita judicial, a gente é chamado para analisar esse tipo de coisa, a gente vai ter que olhar lá como foi contratado, o que foi contratado, que tipo de serviço foi feito, um pouco do que a Dani já falou, assim, como esse exemplo do shopping, né? Qual das etapas que não foram cumpridas para resultar nesse problema, né? E aí a gente volta nos contratos novamente. Claro, a gente está buscando aquele que é responsável inicialmente, mas seria possível ser definido isso no contrato de forma que a gente tenha mecanismos para poder resolver a questão de forma mais equitativa, né? Dani? E você falou desses vícios ocultos, e aí eu lembrei dessa minha experiência aí longa. Foram muitos anos aí trabalhando nessa área como advogada. E esses vícios que na área jurídica a gente chama de vícios redibitórios, né, que são os vícios ocultos, que às vezes são propositais, né, intencionais, para não aparecerem ou não. Às vezes são vícios ocultos que até a própria construtora não tinha conhecimento de uma qualidade diferente, de uma composição diferente, de um produto que utilizou numa parede, por exemplo, essa parede começa a descascar, e depois ela vem a saber que a tinta foi modificada com a composição do fornecedor dela. Então, tudo é vício oculto, quer dizer, o que é vício oculto? Ele é o percebido depois. E eu cito aqui que
nessa minha experiência como advogada de construtoras imobiliárias, principalmente na época das construtoras civis, era muito motivo de ações judiciais. Então, eu, como advogada, tinha muitas questões aí para defender a construtora nessa questão dos vícios redibitórios, que a gente chama lá no Código Civil, esses vícios ocultos, esses vícios que não aparecem no primeiro momento, mas aparecem na sequência, e eles eram ocultos, eles não eram conhecidos aqui por quem estava comprando, ou quem estava contratando, recebendo, por exemplo, aquele imóvel, aparentemente estava tudo ok, e aparecem Uhum. depois. Então, eu digo, Rê, que na justiça tem um número muito grande, né, de processos. Você, Foi, como perita, sabe disso, deve ter pego muito processo também para poder muito. fazer Uhum. laudos aí nessa área. Eu, como advogada, via muitos processos envolvendo essa questão, defendendo a construtora, muitas vezes situações aí indefensáveis, né, em algumas situações. Eu lembro uma Infelizmente. vez, numa situação, isso não é nem vício redibitório, isso nem vício oculto, isso é vício aparente mesmo, totalmente, né? O consumidor, quando foi receber o imóvel de um apartamento que ele tinha comprado, de uma dessas construtoras que eu trabalhava, a janela ela estava abrindo para o lado errado, ela Meu abria Deus. para dentro, né? E aí, como explicar, além de outros vícios estruturais, outras questões também que ele entrava com ação, esse consumidor, uma das coisas que ele alegava, né, e eu fiquei estarrecida quando eu vi as fotos, eram as janelas que abriam para o lado contrário, e quando abriam para o lado contrário, batiam, inclusive, no armário, né, era Meu uma Deus. coisa assim. Então, isso, quer dizer, quem erra nisso, né? Quem é? Existe uma pessoa ali contratada pela construtora que, logicamente, fez o seu serviço mal feito, fez de uma Uhum. forma totalmente antiprofissional, incompetente, ou até de propósito, até propositadamente errada, É. né? Mas Uhum. existe por trás disso também uma falta de supervisão dessa obra, alguém que passe ali, cheque Exato. se essa obra está em condições de ser entregue para esse consumidor, porque esse problema sendo visto antes da entrega, é possível de ser corrigido, mas se Claro. entregar uma obra com esse tipo de problema é porque muita gente ali errou. Então, tem falhas, às vezes, né, que passam por vários setores, várias pessoas. Quantas são as questões, né? E aí, né, quando a gente fala como que os MASCs, como que os meios adequados de solução de conflitos podem ajudar nessa questão dos conflitos envolvendo contratos nessa área de engenharia civil, arquitetura e afins, a gente traz aqui algumas situações que podem, como você falou, né, Rê, fazer com que o caso não vá parar no judiciário, né, que está tudo certo, é uma porta de acesso à justiça, mas hoje a gente fala nesse sistema multiportas. Quando eu me formei lá 35 anos atrás, a gente tinha uma porta única de acesso à justiça, que se chamava judiciário. Hoje a gente tem várias outras portas de acesso à justiça, onde o judiciário é apenas uma delas. E o próprio Uhum. judiciário gostaria que fosse a última a ser batida, não a primeira, a última porta a ser batida. Então, a gente tem aí vários MASCs, né? MASCs são meios adequados de solução de conflitos, né? E nessa área específica que a gente está conversando, cabe a gente falar bastante da mediação, da conciliação, da negociação, da arbitragem, dos dispute boardings. A gente Uhum. tem aqui uma série de MASCs que são hábeis aqui, não só para colaborar, ajudar com o conflito já ocorrido, ou muitas vezes para prevenir o escalonamento desse conflito, Uhum. para que ele seja resolvido logo no seu início. Então, olha que bacana, a gente não fala só de MASC como solução de um conflito já escalonado, enorme, em vias de ser já ajuizado, né, perante o judiciário, mas a gente fala daquelas situações de impasses, pequenos e grandes impasses, descontentamentos iniciais ou finais, desequilíbrio nas expectativas, todas as questões que podem surgir, podendo ser tratadas aqui pelos MASCs. Rapidamente, acho que a gente pode definir um pouquinho esses MASCs principais. Eu vou falar um pouquinho Seria bom. de, né, mediação, conciliação, negociação. Quero que a refale de dispute boards, é uma área que ela é especialista. A mediação e a conciliação são procedimentos técnicos definidos em lei. Está lá na lei de mediação, que é mais focada para mediação extrajudicial privada, está lá no Código de Processo Civil
e na Resolução 125 de 2010 do CNJ, que trata mais da mediação pública, feito dentro do âmbito judicial, mas são procedimentos técnicos que são metodologias, são métodos aí de solução de conflitos feitos por técnicos também. Então, quando a gente fala de procedimento técnico feito por técnico, precisa ter capacitação técnica, curso técnico para isso. Obviamente, ninguém se torna um técnico do dia para a noite porque tem um perfil colaborativo ou porque gosta de conversas difíceis aí colaborar. Não, precisa ser técnico, porque é uma metodologia com etapas, né? É uma metodologia estruturada, com técnicas próprias. Então, tem previsão legal. E o mediador e o conciliador, eles são terceiros, né? Que com imparcialidade colaboram aqui para o restabelecimento da comunicação entre partes conflitantes, colaborando ali para a relação entre elas, de modo que elas próprias cheguem a um consenso. Então, atendendo aí um princípio tão importante da mediação, como a gente fala sempre, que é o da autonomia da vontade das partes, ou seja, as próprias partes é que têm autonomia para protagonizarem as melhores soluções para suas questões. E elas são intermediadas por um profissional chamado mediador, conciliador, para ajudá-las nessas questões, né? Já na arbitragem, a gente tem algo um pouco semelhante ao judiciário, mas com a vantagem de ser uma pessoa expert, um especialista na área, que vai julgar efetivamente as questões, né? Com as regras definidas pelas próprias partes, mas ele vai decidir quem tem ou não razão. Aqui já não é uma composição feita entre as partes, mas sim um terceiro técnico, especialista, um terceiro ou mais de um, porque é sempre em número ímpar, pode ser um, pode ser três, né? Uma câmara arbitral, aí um corpo de árbitros técnicos e que vão decidir quem tem razão. É um procedimento híbrido, como a gente fala, arbitragem, porque ela está lá né, arrolada como um MASC, mas ela não é um meio autocompositivo, é um meio heterocompositivo, porque tem um terceiro definindo quem tem razão. E aí vou passar um pouquinho para falar de negociação e dispute board, que são outros dois MASCs que a gente vê aqui que podem ser aplicados nessa área, além da própria justiça restaurativa, que a gente pode É. falar hoje da Uhum, importância dos círculos de construção de paz, da justiça certeza. restaurativa que podem ser feitos em ambientes corporativos, né, Ri? Com os conflitos que Sim. surgem, às vezes até internos dentro dos setores da própria empresa, aí como um meio bem bacana também os círculos. Sim, obrigada, Dani. Então, falando um pouquinho da negociação, né? A negociação ela tem o teor de negociar algo que já está assim combinado, digamos, né? Tá assim de forma mais pragmática, digamos, né? Assim, são valores a serem combinados. E a questão é que quando existem duas partes, a ideia da disputa é que está tentando ver quem vai ganhar mais, né? E este método de solução de conflitos pela negociação, a negociação ela prevê aqui não é mais o jogo perde-ganha, e sim a gente busca o ganha-ganha, ou seja, a gente vai buscar uma solução onde a gente pode acolher a necessidade de cada parte. Seriam concessões, né, feitas, mas de forma consciente e de forma que realmente as pessoas se sintam contempladas em suas necessidades, né? Então, a gente vai em busca do melhor acordo com relação ao reconhecimento da necessidade e do interesse de cada parte. Cada um reconhecendo a necessidade do outro e chegando a um acordo que fique coeso, né? De comum acordo com cada parte. Já o dispute board, ele é um meio adequado de solução de conflitos que é desenvolvido durante o contrato. Ele é previsto para o acompanhamento e suporte do contrato. Inclusive, este MASC ele foi criado para dar atenção àqueles grandes contratos da construção civil. A implantação de uma hidrelétrica, construção de pontes e rodovias, metrôs, né, etc.
onde a gente tem uma complexidade de contratos muito grande. Dentro dessas áreas que nós estamos conversando, né, é um grande exemplo com relação à complexidade de contratos, né, de grande montas. Então, esse comitê, ele tem a responsabilidade de acompanhar o contrato com o objetivo de ir identificando os momentos onde pode acontecer um conflito e auxiliar na resolução desses conflitos no momento em que eles ocorrem. E o comitê sempre, a gente diz que é comitê porque é sempre um grupo de especialistas que vai estar acompanhando o desenvolvimento daquele projeto. Existem três modelos, né? Três tipos de comitê que podem ser utilizados. O primeiro deles é o Dispute Review Board, que é a gente chama de DRB, que é o comitê que vai acompanhar o contrato com a ideia de estar dando sugestões para a resolução de conflito no momento em que ele ocorre. Pode acontecer que você faça o contrato do Dispute Board com o objetivo de estar dando soluções para os conflitos no momento em que ele ocorre. Então, essa equipe técnica ela vai trabalhar com a indicação da resolução. Então, esse é o Dispute Adjudication Board, DAB, né? E existe também um modelo que é a soma dos dois, ou seja, o comitê vai acompanhar o contrato, identificando o momento em que pode ocorrer os conflitos, dando soluções para resolver. Ou no momento em que ocorre o conflito, ele também será chamado para resolver o conflito de uma forma determinada, como a Dani colocou, como se fosse um árbitro dando soluções aqui para o conflito, né? E então esse terceiro, ele tem essa dupla função. Então a gente chama de Combined Dispute Board, CDB, né? Então, depois de todos esses máscaras, ainda a gente tem a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa, ela é um guarda-chuva de práticas restaurativas. Dentre delas, a gente tem duas que é muito conhecida e muito utilizada, que é a roda de conversas e o círculo de construção de paz, que é uma solução estruturada dentro de uma metodologia, né? O círculo de conversa, a gente senta, conversa, tem algumas estruturas, e o círculo de construção de paz, ele é um pouco mais estruturado. Tanto uma como a outra é de extrema importância para a corporação, pensando na resolução de conflitos internos da empresa, entre as equipes, entre os seus colaboradores. Hoje nós estamos falando aí de uma lei sobre a saúde mental, né, que é tanto falada aqui, e chamando a atenção que houve uma resolução na norma regulamentadora número 1, pedindo, assim, onde inclui essa questão, né, como regra para a segurança do trabalho, e a gente, assim, eu também tive muita experiência dentro desse âmbito, e que seria, assim, o diálogo direto, né, daquela conversinha antes do trabalho, o DDR, que a gente fala, diário de conversas antes do início das tarefas. Nesse momento, é super interessante a gente pensar na aplicação de um círculo de construção de paz, onde as pessoas reflitam a respeito de alguma questão que envolva conflito entre as empresas, entre os membros de uma mesma equipe. Como resultado, a gente tem assim uma ampla responsabilização da equipe, ou seja, ela se envolve, ela sente um fortalecimento de vínculos e ela consegue, né, seguir adiante aí com suas determinações. E o círculo é super bacana, né? É um É. procedimento onde todos têm voz e vez, né? Todos falam num determinado momento, motivados aí por perguntas e por uma metodologia estruturada em etapas, como a Rê falou, uma metodologia super bacana. Lembrando aqui que a gente pode ter vários tipos de círculos, tanto envolvendo conflitos, quanto situações de círculos que não envolvem conflitos especificamente,
mas sim, às vezes, fortalecimento de É, laços e vínculos de equipes de trabalho, um círculo de isso. diálogo e aprendizado, por exemplo, sobre algum tema específico dentro da empresa, dentro dos setores da empresa, ou círculos envolvendo um conflito, né? Um departamento que está com É. problemas com outro, pessoas de uma equipe que estão com problemas com Início de outras, projetos, né, Dani, onde projetos, são né? desafios e metas a serem cumpridas, né, tirar aquela Metas. ansiedade, né, da equipe. Os círculos, eles trazem, como a gente falou, nessa autorreflexão, essa autorresponsabilidade, um olhar empático, inclusivo aí para as necessidades de todos. Você passa a entender também o lugar do outro, das queixas do outro, das expectativas, necessidades e sentimentos do outro, além de expor as tuas, né? Então, é muito bacana quando a gente fala hoje de círculo dentro de ambientes corporativos, como uma metodologia muito, muito eficaz. E não só dentro de empresas, mas até com conflitos que envolvem uma empresa com a outra, né? Eu já participei de um círculo com empresas diferentes, uma com a outra, que quiseram dialogar logo que estavam começando a se estremecer. Então, tinham ali diretores, gerentes, supervisores de uma empresa e de outra colocados num círculo conversando sobre temas que interessavam a ambos, né? A ambas as empresas, ambos, a todos ali envolvidos, e foi uma experiência muito, muito bacana. E tudo isso que a gente está falando, essa postura colaborativa, a Rê falou, né, de negociação, dispute borders, e essa questão de que as pessoas elas saem dessa posição adversarial e entram numa posição colaborativa. De adversários se tornam parceiros, né? Parceiros em quê? Na busca de uma solução em comum que atenda a todos de uma forma bem inclusiva, de uma forma mútua, né? Então, eu olho para as necessidades do outro, mas eu também tenho as minhas olhadas pelo outro. Então, de adversários, num determinado momento, se tornam parceiros, colaborativos, na busca de uma solução em comum que atenda a todo mundo, de modo que todos ali se saiam satisfeitos. Por isso a gente fala tanto que os masques têm essa ideia do ganha-ganha. Vantagens de tudo isso que a gente está falando, né? Primeiro, assim, como que pode ajudar efetivamente, né? Então, utilizando essas práticas no dia a dia, logo que o conflito exista, quando o conflito ainda não está escalonado, ou mesmo se ele já está escalonado, em situações até de diálogo e aprendizado, como exemplo que a gente deu nos círculos. Então, podem as empresas nessa área da construção civil, engenharia, arquitetura e afins, como a gente fala, por exemplo, incluírem cláusulas de mediação ou cláusulas escalonadas, como a gente fala, dentro destes contratos, simplesmente prevendo a mediação e outros masques como forma de solução destes conflitos. Então, se vai incluir só a mediação, por exemplo, chama-se cláusula de mediação. Se vai incluir a mediação e um outro meio adequado, ou mesmo o judiciário na sequência, a gente fala de cláusula escalonada. O que é essa cláusula contratual escalonada? Escalona-se a solução do problema. Então, se tem algum tipo de questão, tenta-se resolver pela mediação. Caso não seja possível a mediação, as partes elegem, por exemplo, a arbitragem. Ou as partes elegem a mediação, caso não seja possível resolver pela mediação, aí sim podem ir para o judiciário. Chama cláusula med-jude, né? Ou se vai para a arbitragem, cláusulas med-arb, ou simplesmente mediação. Uma cláusula que inclua que vai resolver definitivamente pela mediação. De qualquer jeito, vai ser mediação. Então, a inclusão desse tipo de cláusula afasta toda a morosidade, os altos custos, os desgastes que o judiciário traz. Então, ele traz maior celeridade na solução dos problemas, maior eficácia e efetividade na solução das questões, preservação das relações comerciais entre as partes é super importante. Não adianta resolver o conflito ali naquele momento e de repente você perdeu o teu principal fornecedor. O teu É, principal fornecedor perdeu o principal comprador, né? Então é interessante resolver as questões que surgem, mas preservando as relações. As relações humanas, é tão importante preservar relações. Então, menos custos econômicos, menos custos emocionais, né? Menos desgaste, maior celeridade, mais efetividade. Os MASCs trabalham com soluções definitivas. Normalmente a gente não tem uma solução de um conflito com o MASC e depois de 6 meses as partes estão ali com uma nova questão.
elas se empoderam e aprendem a dialogar, a conversar e resolver as suas questões dali para frente. E se for necessário, ir novamente para um outro MASC, sem todo o desgaste do judiciário, a morosidade, a imprevisibilidade, né? E além dessa Sim, questão também da importância da preservação das relações comerciais, a gente fala na questão da não exposição também. Quer dizer, como são, todos são esses masques que a gente está falando, eles são sigilosos, eles são confidenciais, existe o princípio da confidencialidade por trás de todos eles, essas empresas não são expostas nos seus conflitos, nas suas questões. Aliás, não só as empresas, nenhuma das partes conflitantes tem a sua exposição em relação ao seu problema. Elas têm o sigilo, a confidencialidade destas questões garantido até por lei. Então, é uma outra vantagem que a gente traz aqui, que solucionando conflitos, né, ou evitando que eles aconteçam através desses meios que a gente está trazendo, acaba tornando a coisa muito mais leve nesse sentido também, da exposição, da publicidade que não acontecem. Tudo é feito de forma privada, sigilosa e confidencial. E esse é um princípio importantíssimo garantido pela Lei de Mediação, pelo Código de Processo é, Civil, pela Resolução 125 de 2010 lá do Conselho Nacional de Justiça também, né, Rê? exatamente. E além de tudo isso, eu queria destacar ainda a questão assim de prazos negociados, né? Então, assim, como a gente põe, como são soluções criadas pelos próprios agentes, né, pelos próprios envolvidos, a gente traz a autorresponsabilização com relação a tudo que é negociado, né? Então, assim, por isso a Dani colocou muito bem a questão assim, do cumprimento desse acordo que será feito, né? Então, assim, são prazos negociados e com a consciência e a contemplação de tudo o que é possível entre as partes, né? E isso é uma questão aí que é muito relevante, porque a partir do momento que eles estão se tornando parceiros, né? Estão negociando prazos, estão dando definições de forma que é compatível com a capacidade de cada um, é possível realmente, como a gente fala, uma solução definitiva e eficaz, que seja cumprida, né? Então, existem, assim, de todas as vantagens que a gente colocou aqui, existe esse ganho, né? Onde a pessoa, ela define exatamente aquilo que ela sabe que ela pode cumprir, né? E também destacando um pouquinho mais a questão aí da questão da exposição. Além de tudo que a Dani colocou, ainda eu incluiria assim, e além de tudo, a gente, assim, comparando com o judiciário, a gente sabe que os processos são públicos, portanto, marcas e profissionais ficam expostos à mídia, e, portanto, uma degradação, né, de tudo aquilo que a empresa construiu até então. E aqui não, como é sigiloso, isso tudo fica preservado. Então, você pode ter os seus negócios em andamento e não tem nenhum prejuízo com relação à marca ou ao profissional exposto, né? E assim, só para finalizar, para completar, você tocou num ponto bem importante da gente deixar claro para o pessoal, né, da segurança jurídica que todos estes MASCs trazem, porque seja resolver uma questão já existente ou, né, evitar com que ela aconteça ou escalone, todos estes MASCs, seja pela mediação, conciliação, negociação, arbitragem, dispute borders, existe uma segurança jurídica. No caso da arbitragem, existe uma sentença, né, que deve ser cumprida, tal e qual uma sentença judicial, que é dada por um juiz não togado, chamado árbitro, mas seja pela mediação, conciliação, negociação, dispute borders, até pela justiça restaurativa também, né, os círculos de construção de paz também Exato. podem gerar acordos, termos de composição, aonde as partes assinam e isso tem validade jurídica. Então, tudo que for resolvido através de MASC pode ser e deve ser, né, documentado, bem escrito, bem redigido, para que haja ali cumprimento pelas partes que estão ali fazendo aquela composição, e isso pode ser exigido se for necessário. Dificilmente vai, porque quem chega a uma composição em MASCs, né, existe um É, número pequeno, uma porcentagem pequena aí de descumprimento. Por quê?
O ser humano, ele tende a resistir com o que é imposto, e ele tende a cumprir com aquilo que ele co-constrói, com aquilo que ele participa da construção da solução. Então, as partes, se elas sentaram e chegaram a uma composição, é raro, são raras as situações de descumprimento, porque ela participou ativamente da construção daquele consenso, né, da construção do consenso. Mas é importante Exato. dizer que existe segurança jurídica e termos de acordo que devem ser bem escritos por advogados aí das partes, né? Termos de composição aí para serem executados aí, caso seja necessário, em caso de descumprimento. Então, não são os meios adequados, eles não são formas de solução sem garantia, sem segurança. Todos eles trazem essa segurança jurídica para as partes conflitantes ali, né? Exato. Dani, a gente está chegando ao final, né, da nossa live. Agradeço muitíssimo pela sua colaboração, pela sua exposição, pela sua participação. É sempre tão bom estar contigo, conversando a respeito dos MASCs e de tudo que a Remância aqui oferece, né, para os nossos clientes. Eu quero agradecer a todos que estarão ouvindo e assistindo aqui conosco essa nossa live. Com certeza esse assunto não se esgotou nesse nosso momento. Teremos uma série de outras lives para continuar tanto este assunto como outros que começam a surgir. Estaremos na continuidade aqui. Um dos assuntos é esse, com relação à segurança, né, jurídica dos MASCs, mas eu quero dizer que nós estamos aqui à disposição de vocês, contem conosco e estamos prontos para resolver o conflito de vocês. Desejo a todos uma boa noite, Dani, e tudo de bom. Ei, muito obrigada também. Foi um prazer estar aqui com você. Sempre é muito bom estar com você também. A gente tem uma sintonia e uma amorosidade entre nós tão bacana. É um prazer fazer parte da Remância como mediadora aí da tua Prazer empresa todo. também. Então, fico muito feliz aqui com tudo que a gente vem fazendo junto. E muito obrigada pelo convite. Seguimos juntas sempre. Com Obrigada a certeza. todos Com certeza. também. Tchau, tchau, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau.